Olá! Hoje eu estou aqui para apresentar o meu estágio supervisionado do ensino médio. O estágio é online, devido à pandemia. Meu nome é Nádia Regina Honório, eu faço parte da universidade aqui de Rio do Sul, do Polo de Rio do Sul, da Uninter. E hoje eu estarei apresentando o estágio que visa formar hábitos de higiene. O meu público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, alunos na faixa etária de 14 a 16 anos. O que eu planejei para nós hoje é um plano de aula voltado à higiene e prevenção de doenças, visto que estamos em meio a uma pandemia mundial. Com o retorno desses alunos à aula e ao convívio social, a gente tem que se preocupar que eles compreendam a necessidade de algumas formas novas de estarmos em convivência. Antes não era comum, mas agora deve se tornar um hábito para que nós possamos voltar ao convívio social. Então, a competência que eu utilizei é a 8ª competência do BNCC, que é o autoconhecimento e autocuidado para a compreensão de si mesmo e do próximo. Os 3 eixos a serem abordados serão a consciência pessoal, a consciência social e a consciência ambiental. Então, como é que se inicia essa aula? Primeiramente, nós vamos formar uma roda de conversa. Todas vão formar um círculo com as cadeiras, né? Claro que nós iniciaremos a aula com um número adequado de alunos por sala para termos um distanciamento de 1,5 m a 2 metros de cada aluno. Então, com certeza teremos menos alunos em sala, né? O que será necessário para que a gente volte. Então, todos formarão um círculo. Talvez faríamos uma divisão, uma carteira e a outra vaga, uma carteira e outra vaga, ou formaríamos um círculo no qual teríamos uma carteira, um espaçamento entre a outra. E eu daria boa-vinda aos alunos, depois de tanto tempo de estarmos em home office, né, trabalhando com aulas online, então passaríamos a ter as aulas presenciais novamente. Como eu tenho aqui, não tenho duas formas de apresentação, eu utilizei o celular para apresentar os slides que eu apresentaria, no caso, em tela muito maior para que os alunos pudessem ver. Então, depois da roda de conversa pronta, eu iniciaria a apresentação de slides que explicariam sobre o Covid-19. Então, da onde surgiu o Covid-19? Então, aqui o primeiro slide, talvez vocês não consigam visualizar, porque infelizmente é no celular, né? Como eu estou também em isolamento social em casa, eu consegui o Note para gravar e o celular para apresentação. Então, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Então, esse novo agente do coronavírus foi descoberto lá em 31 de 12 de 2019, após ser registrado na China. E ele provoca uma doença chamada de coronavírus, que é o Covid-19, que foi o Covid-19, que foi descoberto em 2019. Quais são os sintomas do Covid? Então, não necessariamente as pessoas terão todos esses sintomas, podem ter apenas alguns deles, ou podem também ser assintomáticos, o que causa maior risco de contaminação, porque quando a pessoa está assintomática, ela não sabe que tem alguma coisa e sai passando para outras pessoas, né? Pode ser a tosse, a febre, a coriza, dor de garganta, dificuldades para respirar, pode ter um desses sintomas, nenhum deles, ou todos ao mesmo tempo. Como é que é transmitido o Covid? Então, ela acontece por toque e aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computadores,
Então existem inúmeras formas de que esse vírus possa ficar sobrevive em uma superfície, você encostando nela e tocando em um orifício do corpo, como os olhos, a boca ou o nariz, você possa se contaminar. Como que a gente pode se proteger? Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou talvez passar álcool, caso não tenha uma pia para lavar as mãos. E ao tossir e espirrar, cobrir o nariz ou a boca com lenço ou braço e não com as mãos. E evitar, como eu falei, tocar os olhos. Também ao tocar e ao tocar nas coisas, lavar as mãos sempre que possível, para que, se você toca em orifício do corpo, você não seja contaminado. Manter distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa, tossindo ou espirrando. Evitar abraçar, beijar, apertos de mão e adotar um comportamento amigável, né? Que ultimamente é um risco você encostar, abraçar, beijar, né? Então é algo que nós estamos evitando nessa volta ao convívio social. Utilizar máscaras caseiras, né? Ter uma alimentação saudável. Se estiver doente, evitar o contato, ficar em casa, evitar a circulação desnecessária, manter os ambientes limpos e ventilados, não compartilhar objetos de uso pessoal e sempre fazer higiene com frequência dos nossos utensílios. Então, depois da apresentação desse slide para os alunos, a gente vai conversar, trocar ideias, ver o que eles acham, o que eles pensam sobre o assunto, porque a gente tem visto que ultimamente tem tido uma grande quantidade de informações sobre isso e alguns são consideradas fake news. O que são fake news? São informações que dizem que a pandemia ela não existe, é uma questão de política. Então, tudo isso deve ser conversado, trocado uma ideia para que esses alunos, independente da ideia de que eles tenham, entendam que o Covid realmente ele existe e que a gente precisa tomar as medidas necessárias para voltar ao convívio social. Afinal, essas informações sobre higiene, essa prevenção de doenças, não é só sobre o Covid. É uma prevenção com relação a todas as doenças que nós podemos vir a ter daqui para frente. Nós não estamos livres de outro tipo de doença e nós temos que compreender que existem certas medidas que são úteis, independente de estarmos numa pandemia ou não. Então, depois disso, para que essas informações todas sejam fixadas, visto que os jovens têm um pouco de dificuldade com conteúdos muito teóricos, o que eu escolhi para nós hoje também é um jogo que vai auxiliar os alunos a fixar na memória as informações e ter bem em mente o que é necessário para que a gente possa se proteger nossa saúde, tanto a nossa quanto a deles. Então, eu trouxe aqui comigo hoje para o nosso jogo, que eu vou sugerir um dado, ele é bem grande, né? Então, depois dos alunos estarem todos em círculo, eu vou estender um caminho, né, de 1 a 10, e as equipes serão divididas, serão equipes de até 5 pessoas, porque nós estamos em isolamento social no máximo, então seriam 15 alunos por sala, então 5 pessoas por equipe. Essas equipes permaneceriam no seu lugar para não haver contato, um acúmulo de pessoas muito juntas, e essas equipes só ficariam um pouco mais separadas e um dos participantes seria escolhido como pino. Ele se direcionaria ao centro da sala, nós jogaríamos o dado, ele andaria conforme a escolha do número, e quando ele caísse num daqueles percursos que houvesse a pergunta, eu tenho aqui comigo selecionado como eu faria a pergunta. Eu fiz como eu estivesse em casa, né? Mas estando na escola nós podemos fazer um pouco melhor, talvez com cartolina ou com
um trabalho um pouco melhor. Então, cada pergunta, ela seria seguida, teria um desenho na frente, né? E uma resposta atrás, a pergunta e a resposta atrás. Depois nós colaríamos isso, a professora colaria, né? Então, é uma pergunta e uma resposta. E os alunos da equipe poderiam conversar sobre essa resposta. Mas vamos dizer que eles errem a resposta. Ou, se acertar, eles poderiam jogar o dado de novo e andar mais um pouco. Se eles errarem a resposta, isso daria oportunidade para que todos pudessem conversar sobre essa resposta. A professora, ao fim disso, se eles não chegassem à resposta correta, pode intervir e auxiliar a encontrar essa resposta correta. Ao final, todos jogariam, né? Todos participariam. Nós trocaríamos as informações sobre higiene e a segurança e saúde dessas pessoas, né? Tanto com essa pandemia, que é o Covid, e outras doenças também. Então, existiria uma série de perguntas com relação à higiene pessoal, como manter essa higiene, como manter a saúde de cada jovem. E a equipe vencedora ganharia um kit. Esse kit também teria um para cada participante da equipe, que seria um dos 5. Os 5 teriam como ganhar um item de cada. Então, esse kit, aqui eu trouxe uma amostra do kit, porque como eu não tenho como agora sair para fazer um kit, ele teria álcool em gel, né? Mas seria um recipiente pequeno para cada integrante da equipe, a luva que eles ganhariam, né? Também para usar, e a máscara, que poderia ser lavada e reutilizada. Essa é uma máscara que não costuma ser lavada, mas agora, durante a pandemia, se tomou uma atitude diferente. Alguns estão reutilizando as máscaras, né? Mas poderia também ser uma máscara caseira, onde pode ser lavada e reutilizada. Esse seria o kit que o aluno ganharia. Então, a minha aula seria para incentivar o retorno das aulas e um retorno com segurança, para que todos pudessem contar com um retorno mais seguro e com e conscientizar os alunos que é necessário a higiene, a segurança e a prevenção das doenças, não só do Covid, mas de todos. Eu agradeço a todos pela participação e por terem visto a minha aula, e eu agradeceria muito se vocês curtissem, né, dessem um like e também comentassem na minha videoaula, para que eu possa dar prosseguimento ao meu estágio e aprimorar os métodos de ensino. Muito obrigada a todos e desejo a todos um bom retorno às atividades.